O Hora de Agir de hoje vai falar sobre aquela que será a maior mudança do paradigma energético que a humanidade já assistiu. Nós, atualmente, dependemos em 82% dos combustíveis fósseis para toda a energia que precisamos em todo o mundo. Isto, depois de 200 anos a utilizarmos o céu como esgoto a céu aberto para a nossa civilização industrial, estamos agora confrontados com esta emergência, a emergência de mudar de rumo a um novo paradigma energético, rumo às novas energias renováveis, e nós temos aqui hoje um país, o Brasil, que representa 3, 4% das emissões a nível global, que já tem um mix energético muito limpo, mas que está também a fazer um caminho. Eu tenho aqui comigo o Ricardo Baitelo e também a Rosana dos Santos. Rosana, que caminho é este que o Brasil está a fazer rumo a um paradigma energético ainda mais limpo? Olha, assim, é bom a gente sempre ter alguma perspectiva histórica nas coisas, né? Por que o Brasil hoje tem uma matriz que é 92% limpa em termos de energia gerada esse ano e 48%, 49% na matriz energética, né? O mix elétrico é 92%, o outro é 48%. A gente começou a fazer a nossa transição energética no começo dos anos 70, quando a gente não achou petróleo. Sim. Então, não achamos petróleo, a gente foi fazer hidrelétrica para o setor elétrico e fomos fazer álcool para mover nossos carros. Então, hoje, tantos anos depois, a gente está numa situação que a gente tem uma matriz energética bastante limpa. Eu acho que o que mais preocupa quem é especialista do setor brasileiro, em termos, falando só da matriz, é que a gente cuide que isso não piore. Que a gente cuide que esse mix que a gente tem tão limpo e que é um ativo para o Brasil, não seja... Mas no Brasil não há esta sensibilidade já de saber que o petróleo, apostar no petróleo é estar do lado errado da história? É complicado a gente colocar lado errado e lado certo quando os interesses econômicos e até mesmo de renda do próprio país está em jogo. Então, é uma questão da gente substituir aquela renda que viria do petróleo por uma renda que viria da descarbonização da economia brasileira e a venda de produtos descarbonizados para o resto do mundo. Se não houver esse balanço, no fim das contas, o país vai ter que olhar que tem muita riqueza enterrada, eu vou usar. Então, assim, mas há muita riqueza enterrada que já não pode ser queimada, porque senão nós não vamos limitar o aumento de temperatura a 1,5 graus. Para mim, isso é uma coisa que é ponto pacífico, né? Acho que para o Baitelo também, mas a questão, eu estou só respondendo do ponto de vista quem está lá sentado. Sim. E também no nosso Congresso Nacional, que muitas vezes o hoje vale mais do que o amanhã. Então, na hora que você usa um recurso hoje para a população e para os políticos e para quem se beneficia... E há todo um sistema energético que ainda está dependente destes combustíveis fósseis que... no Brasil menos do que no... mas noutros lugares do mundo sim. Ricardo, este caminho para a economia verde é também uma aposta de muitos países. A Europa está a fazer investimentos muito grandes no Pacto Ecológico Europeu, porque há a sensação de que este será o futuro. E há profissões na economia verde que são os empregos que mais crescem, técnicos de instalação de painéis solares, manutenção de turbinas eólicas. Como é que o Brasil olha para estas oportunidades deste futuro onde os sistemas elétricos, o sistema energético se vai transformar? Bom, o Brasil olha sem dúvida nenhuma, né, para esse potencial de empregos, né, depois desse avanço comentado aqui pela Rosana, né, de energias hidrelétricas, conseguiu entender, né, os benefícios regionais e locais, primeiro na geração de energia eólica, ou seja, o Nordeste brasileiro tinha uma realidade totalmente diferente, né? O Brasil, sendo um país de dimensões continentais, tem uma realidade na Amazônia, tem uma realidade no Nordeste e outra no Sudeste. Então a gente tinha muita concentração no Sudeste e o Nordeste ainda está fazendo esse desenvolvimento, né? Estados com grande potencial de vento já tornaram isso realidade. E agora a onda mais recente é a energia solar, que tem vamos dizer que ela é bem democrática, todo o estado tem radiação. E descentralizada, pode-se produzir localmente. É exatamente essa que eu menciono, né, que é a energia instalada nas residências, nos comércios, nas indústrias, que depende menos da radiação, porque o Brasil é muito privilegiado nesse sentido, e mais das condições, seja de financiamento
ou do preço que se paga, né, na tarifa de energia para você ter o payback, né, ter o retorno em cima dos painéis comprados. Temos aí a questão da intermitência, como é que estamos a resolver? Já existe uma penetração de baterias eletroquímicas, como é que... Eu acho que são dois pontos diferentes, né? Quando a gente instala residencialmente ou, enfim, ou numa indústria, a gente tem que estar obrigatoriamente conectado a uma rede, porque é justamente assim como a gente faz o jogo, né? Se o seu sistema for sobredimensionado, ele vai poder fornecer energia para o sistema em horários em que ela não é usada, né? E receber de volta em horários em que está nublado ou chovendo ou à noite, enfim. Mas quando a gente olha a matriz como um todo, né? O sistema interligado nacional, pelo menos no Brasil, aí sim é mais complexa essa operação, porque a gente tem energia solar centralizada, as fazendas ou usinas solares, e sem dúvida, né, a gente tem sistemas de armazenamento de energia que não precisam despachar a energia imediatamente, não dependem do recurso natural. E nisso a gente tem tanto as hidrelétricas quanto a gente torce para o desenvolvimento dos sistemas, né, de armazenamento em baterias. Rosana, e relativamente à questão da eletricidade produzida a partir do eólico, o Brasil também é um país de vento, existe já eólico onshore, eólico produzido com os ventos dos oceanos, eólico no mar, já existe também essa tecnologia? Instalada não, já tem no Brasil mais de 180 gigawatts de projetos em licenciamento, ou que pediram licenciamento ao longo de toda a costa brasileira. Parte disso, obviamente, não vai virar, mas já tem um potencial grande. E agora está no Congresso um projeto de lei para regulamentar essa atividade, porque eu uso espaço marinho, tem toda uma série de regulamentações que tem que ser feita. Então, ainda não tem, né, mas a regulamentação está no Congresso e já tem muita gente interessada em fazer isso lá. Realmente os recursos eólicos brasileiros são destacados. E relativamente à questão de que hoje nós falamos na descarbonização da indústria também, em que nós precisamos de muita densidade energética e como um substituto para o gás natural é a questão do hidrogénio, o hidrogénio verde. Nós temos tido algum contacto no Fórum de Energia e Clima com a Associação Brasileira de Hidrogénio e sabemos que existe um grande entusiasmo em torno disso. É também um caminho que pode ser explorado? Com certeza. O hidrogênio de baixas emissões, como a gente diz, nós estamos saindo dessa história de cores e usando baixas emissões. A Comunidade Europeia e os Estados Unidos também. É um caminho super importante, tanto para as renováveis onshore quanto para o offshore mais para frente. E muito engarrafar importante. O vento ou o sol, não é? É engarrafar o vento ao sol, mas muito importante é que a gente use esse hidrogênio não só para exportar esse hidrogênio para o norte global, mas sim use esse hidrogênio para ajudar a descarbonizar a nossa indústria, que é o que você estava falando. Empregos verdes não é só na produção até a molécula do hidrogênio. Empregos verdes é você conseguir produzir um aço verde, um fertilizante verde, um liquidificador verde, um carro verde. Tudo verde. A amônia verde, não é? Que pode ser... Que é o fertilizante, é o princípio do fertilizante. Nada mais é do que N mais o H3. Se o H for renovável, né, temos um fertilizante verde. E esse caminho, em termos de investimento, está já a ter uma indústria do setor já a apostar também na produção desse hidrogênio verde ou de baixas emissões, agora numa designação mais moderna. Já está a haver esta aposta, é porque aquilo que é muito debatido é que ainda não existe a maturidade para ser competitiva com as soluções, por exemplo, do gás natural. Há algum incentivo? Como é que estão a fazer? Olha, de fato, ainda é uma discussão muito aberta em qual vai ser o insumo para produzir hidrogênio, né? Tem contas e relação custo-benefício para etanol, para eólica, para solar. A gente estava comentando de eólica offshore, né? A gente tem a impressão que esse vai ser o grande caminho, dado o enorme potencial à infraestrutura dos portos no Nordeste. E o Brasil tem pressa, né, para essa regulação de eólica offshore, para que o Brasil tenha condições, né, de oferecer hidrogênio para a comunidade europeia, principalmente Portugal e Alemanha, até o fim da década. E o potencial de produção do hidrogênio no Brasil, de baixas emissões, é tão grande quanto a sua capacidade de ter recursos renováveis. Eólica, solar, biomassa, you name it. Tem muito, muito, muito. E a regulação para fazer isso também está no Congresso e foi aprovado agora.
para ser competitivo no começo precisa de um certo incentivo. E, de novo, só seguindo, um incentivo que o faça competitivo com hidrogênio cinza, usando sistemas de cores, né, o hidrogênio cinza, mas que esse incentivo também retorne para a sociedade brasileira em forma de valor agregado. Muitas vezes, né? Nós falamos de incentivo Tem vários possíveis. por causa do modelo económico em que estamos, porque nós ainda não internalizamos aquilo que é o custo ambiental da Com produção. certeza. Uma coisa Nós já importante temos o comércio disso, de emissões, o CEL na Europa, mas ainda não está... o ETS e tal, e o mercado de carbono foi regulamentado no Brasil também, que é importante, mas o que muitos especialistas falam, e nós acreditamos também, é que só o mercado de carbono não vai ser suficiente para a gente chegar num ponto onde há uma competição franca entre os dois. Então vai ser uma combinação de incentivo, mercado de carbono, pagar um pouco mais pelo produto verde e provavelmente um financiamento. Esses ajustamentos também demoram o seu tempo. Portanto, para induzir, tinha que se criar um banco que permitisse a compra do hidrogênio ou financiar o CAPEX de muitos projetos de instalação, ou então o feed-in até para o próprio hidrogênio. A biomassa é neutra em carbono, mas não é amiga do ambiente, não é? Polui. Como é que o Brasil ainda recorre muito da biomassa para a produção de energia? Sim, na verdade, biomassa é todo um universo, né? A gente tem desde biomassa, quando a gente fala de lenha, né, que faz parte importante da matriz, para quem não tem condições de usar gás para cocção, resíduos, né, desde de cascas de produtos florestais. A gente tem o etanol, né, os biocombustíveis etanol, biodiesel, que também vem de diferentes culturas. E a gente tem a geração de eletricidade, né, cogeração a partir desses produtos, né? Então, e o biogás também, ou seja, a gente tem as três modalidades, o líquido, o sólido e o gasoso, e são diferentes processos. É claro que a gente tem a opção de ser mais sustentável ou menos. O Brasil tem bons exemplos, né, de sustentabilidade. É importante a gente comparar também, quando a gente fala do etanol, né, a diferença entre milho e cana, né, qual é o gasto energético para a produção de um etanol de milho comparado ao nosso, que ainda produz o bagaço, que ainda pode ser usado para eletricidade. Então, tem um uso que é subestimado no Brasil, seja para biogás, que seria, né, um lixo que a gente estaria tendo emissões se não fosse usar, seja para o caso do bagaço de cana também, podendo ser usado em termoelétricas no lugar do gás, né? Agora, por outro lado, a gente caminha realmente para a ascensão da eólica e da solar, e a gente está subestimando no Brasil um uso que poderia ser bem-vindo e poderia ser verde. Mas o uso da terra relativamente, por exemplo, à questão à produção de biomassa para queimar a seguir, não poderia ser pensado um uso de terra para a produção de alimentos ou para outro uso que poderia ser mais... que pode ser considerado mais importante utilizando outras formas de produção de energia? Esse raciocínio, eu até entendo perfeitamente esse raciocínio, mas ele é perfeito para onde tem espaço escasso. Não é o nosso caso no Brasil. É um país de dimensão vasto, continental. E não há competição, se bem usarmos, não há competição absolutamente entre um e outro. E eu estou tirando dessa minha fala... Então, por que desmatamos tanto na Amazônia? Então, eu estou tirando da minha fala, quando eu afirmo que pode ser sustentável, tudo que é errado nessa coisa do land use, que é o desmatamento, que não há necessidade. É a principal emissão do Brasil. Que não há necessidade. Nós temos terra suficiente desmatada, inclusive temos terras degradadas da época colonial ainda, que a gente pode usar, inclusive, para fazer plantation, para crescer. Não há necessidade. Mas a Amazônia é um caso especial, que muitas vezes falamos da apropriação criminosa de terras e coisas que são absolutamente inaceitáveis. Na minha fala, só que eu quero só enquadrar, minha fala, isso tudo tem que ser lidado e tem que ser resolvido. Só isso. Tá. Vamos ao nuclear. O nuclear faz parte do paradigma energético no Brasil? Há projetos... É muito pouco, né? O percentual é uma boa notícia. O percentual de nuclear é muito pouco. Na minha opinião. 2 ou 3,5%, 3%, uma energia firme. Fica em Angra, bem entre São Paulo e Rio, né? As usinas que estão ali. É uma energia bastante cara, né? Não é um tema que nós estamos discutindo muito no Brasil, porque é muito pouco a coisa. Na verdade, a questão da nuclear envolve todos os impactos sociais e ambientais potenciais. Riscos, exatamente. Que por mais que olha, a Suíça decidiu
quando viu depois dos acidentes de Fukushima e depois daquilo que aconteceu em Chernobyl, viram, não, nós temos que acabar com isto. E a Alemanha desligou o último coisa, reator nós não também. temos forma de lidar com coisa destas e tomaram essa decisão. A mim custa-me acreditar como é que muitos países, ainda depois destes acidentes todos, ainda ponderam fazer este caminho. Eu acho que a ciência já nos deu todas as opções para conseguirmos a segurança energética, mas não há projetos novos então no Brasil relativamente... Bom, o Brasil tem como plano retomar a construção de Angra 3, que é um projeto dos anos 80. Existem conversas para novos projetos, existem governos interessados em ter uma 4ª usina nuclear, mas é importante mais uma vez colocar que a gente tem uma matriz diversa, que não existia nos anos 80. A energia nuclear era vista como uma opção que o Brasil perseguiria, que outros países já tinham perseguido, como o Japão, França, Estados Unidos. E hoje o Brasil vê a praticidade, eu não estou nem entrando na questão socioambiental, mas na questão econômica e de risco. A praticidade de construir eólica e solar, que são usinas mais previsíveis, seguras e rápidas de entrarem no sistema, do que embarcar em um projeto onde você vai literalmente gastar dezenas de bilhões de reais e qualquer atraso vai gerar juros e que vai ter uma grande discussão política e social, né? Então o Brasil não olha agora, às vezes a gente tem factoides, mas no plano brasileiro no máximo se fala de uma nova usina. Obrigado, Ricardo, obrigado, Rosana, por terem estado em mais uma Hora de Agir, num tempo absolutamente decisivo, na década decisiva, a década que vai marcar o fim de uma era industrial e o início da era da sustentabilidade. Um tempo que não é de tédio e um tempo onde nós vamos assistir a esta mudança do paradigma energético, a uma mudança em que carvão, petróleo e gás natural serão uma realidade do passado e que vai nascer esta energia, a energia que vai também fazer com que na geopolítica muitas tensões sejam aliviadas, porque o vento sopra em todos os lugares e o sol nasce todos os dias e também em todos os lugares. Um tempo de grandes oportunidades que nós iremos assistir numa geração privilegiada também por isso. Esta foi mais uma Hora de Agir. Um abraço, amigo, e nós temos encontro marcado na próxima semana. Até lá!